E está conosco nesta segunda-feira o diretor da Pine Agronegócios, Ale Delara. Ale, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo. Olá, Carla, bom dia. Prazer é meu. Pena que não deu na sexta-feira, hoje vai dar tudo certo aqui. Mas aí hoje nós já temos um subsídio a mais, que são os números atualizados do relatório do USDA, né, Ale? Queria ouvir de Hum. ti, da tua perspectiva, como é que você recebeu esses números? Era um relatório para ser morno mesmo, não? Sim, já não era esperado muita coisa do relatório. As atenções, principalmente para nós aqui brasileiros, estava no número da produção brasileira, esperando uma redução ao número mais próximo da realidade, talvez mais próximo até de 152 milhões de toneladas, que era parte do consenso dos analistas. Já conhecemos o USDA, já sabemos que ele não traz números muito radicais, raramente ele faz isso. Agora, 155 foi um número até decepcionante para nós aqui. Mas eu entendo que foi um relatório positivo para, no geral, e também positivo para o Brasil, porque houve um aumento na expectativa das nossas exportações. Ou seja, por mais que não tenha acontecido a redução que nós esperávamos na produção, o estoque final nosso diminuiu. Então, dentro do contexto de movimentação de preços de uma commodity, que é a relação entre oferta e a demanda vai estar maior do que havia sido projetado. Então, o estoque caindo passa a ser positivo para os preços. Então, eu entendo que foi um relatório positivo, assim, apesar de não ter acontecido a redução na produção brasileira. E Ale, né, quando a gente olha ali para a condição da soja, inclusive na sexta-feira os preços subiram na Bolsa de Chicago, né? Sim, subiram principalmente impulsionada pelo farelo de soja. O farelo também já vem há 2 semanas consecutivas de alta. A demanda nos Estados Unidos, ela está por soja, por grão, ela está menor, é uma das menores demandas dos últimos 4, 5 anos. Nós temos acompanhado os gráficos, mas a demanda por farelo ela acabou acelerando um pouquinho agora nesse início de ano. E dentro daquela relação que existe entre a cotação do óleo, a cotação do farelo e a cotação do grão através do oil share, o farelo acabou puxando as cotações na semana passada. E a boa notícia para o Brasil é que os prêmios de exportação também subiram para a semana passada e já chegaram até no campo do positivo para entregas a partir do final de maio. Então, boa notícia para o Brasil também. Na última semana nós tivemos um avanço um pouquinho melhor da nossa comercialização, não, Ale? Essa melhora dos prêmios, combinada com essa volatilidade em Chicago, que vez ou outra vai ser positiva para os preços, né, para a formação das cotações. Ela deu espaço para que o produtor olhasse com um pouco mais de carinho ali para os preços que estavam se formando e avançasse um pouco mais com os seus negócios? Foram dois pontos, eu acho que acabaram ajudando nesse aumento da comercialização. Se nós comparamos no quadro geral, esse ano houve uma perda de ritmo em relação ao final do ano passado para a temporada agora. Então, Certo. em comparação com as últimas safras, a gente está com um volume comercializado menor. Mas como nós temos esse mês de março agora, o primeiro boleto de custeio que vence no final do mês, isso já traz uma necessidade, uma pressão de vendas por parte do produtor que está pouco comercializado. Então, os produtores que acabaram aguardando uma melhora de preços ancorada na expectativa de quebra de safra aqui do Brasil, nesse momento, eles já começam a ter a obrigação de vender para ter o recebimento para fazer o pagamento desse custeio. Como os preços melhoraram de R$ 3 a R$ 4 em muitas praças aqui do Brasil, isso acabou ajudando nesse movimento de farm selling e houve uma negociação maior. Mas, no geral, ainda a gente está com o ritmo um pouquinho lento aqui no Brasil. Vemos os fretes rodoviários em queda, vemos line-up nos portos em torno de 25% abaixo do que estava no mesmo período do ano passado. Então, ainda precisamos avançar com esse ritmo de comercialização para que os preços possam voltar a subir. Ale, a gente consegue trazer para o produtor uma orientação. Claro que não vai ser a mesma para todo produtor, a gente sabe que temos, nesse momento, nós temos inúmeras realidades entre produtores que perderam muito no campo, ou que colheram uma safra regular, ou que colheram uma safra boa, e a gente tem também diferentes realidades de capitalização, mas a gente consegue dar ao produtor uma orientação diante dessa lentidão na comercialização. Isso também pode ser um problema para o andamento dos preços, ou daqui para frente a gente tende a ver de fato o mercado respirar com um pouco mais de fôlego? Sim, cara, tem orientações sim, e nós estamos dividindo, pelo menos para os nossos clientes de consultoria, nesse momento, em três situações diferentes. Primeiro, aquele produtor que está pouco comercializado e tem obrigações financeiras, o fluxo de caixa exige dinheiro agora no curtíssimo prazo.
Esse, infelizmente, ele ficou refém do tempo, então ele não tem muita escolha a não ser fazer a venda do físico. Quanto mais tempo ele demorar para fazer essa venda, maior é o risco de ele ter novas quedas de preços ou não conseguir vender a tempo de receber para fazer o pagamento no final do mês. Se ele fizer a venda e como há uma expectativa, uma possibilidade de alta de preços em derivativos, ele pode se posicionar direto em derivativo, ou comprando contrato futuro, ou comprando seguros de alta com opções, que ele se mantém no jogo para uma eventual alta no derivativo. Aquele produtor que já comercializou entre novembro, dezembro e início de janeiro, não tem necessidade de caixa agora e está com percentual comercializado na faixa de 65, 60%, ele pode aguardar um pouco mais, porque há essa expectativa de reação de preços um pouco melhores passando o final do mês, principalmente passando o relatório de Prospective Planting, que é o relatório de intenção de plantio que sai no dia 28. Então, esse pode se posicionar. Vai ficar 100% exposto nos preços? Não. Eu acredito que a curva futura do dólar, a taxa futura do dólar, mostra alguma oportunidade de pelo menos você ter um seguro na taxa de câmbio, que é um dos três principais formadores de preços da saca em reais. Uhum. Então, segura um pouquinho a venda, se posiciona com algum tipo de seguro no dólar e aguarda essa melhora tanto do prêmio quanto da Bolsa de Chicago. Aquele produtor que já está com comprometimento de acima de 70%, já não tem necessidade de caixa nem para o curto e nem para o médio prazo, ou seja, final do mês de abril, ele tem a possibilidade de aguardar a venda por um período após maio, por exemplo, ou para a venda a termo, para entrega maio, junho, que já tem prêmios positivos, e ele pode se posicionar com seguros de alta na Bolsa de Chicago, porque se ele chegou nesse momento com um percentual vendido acima de 70%, ele tem uma margem muito boa dentro da fazenda dele, e essa margem ele pode usar para continuar exposto ao mercado de alta. Aqui na Pine nós chamamos isso de silo virtual. Ele vende o físico, vendeu o físico e mantém um estoque virtual através do derivativo. Então são três estratégias para três cenários diferentes Sim. nesse momento e que podem trazer preços um pouquinho melhores ou pelo menos reduzir o risco de uma continuidade ou de um aumento do prejuízo dentro da fazenda do produtor. Ale, na perspectiva da Pine, qual o percentual de soja que nós temos ainda a comercializar da temporada 23-24? Ó, o último relatório da sexta-feira, nós colocamos a comercialização em 34% ainda. Ou seja, nós temos 65% de soja a comercializar, mais o estoque de 4 milhões e meio a 5 milhões que veio do ano passado. Certo. Apesar do número, desculpa, cara, apesar do número ser alto, eu acho que o relatório do USDA trouxe um cenário positivo para o Brasil, porque se houve um aumento da expectativa de importação da China para Sim. 105 milhões de toneladas, que se confirmado será um recorde, nós não podemos esquecer que o calendário do USDA é de 1º de setembro a 31 de agosto. E como a China, até esse momento, segundo o nosso levantamento, ela importou 47 milhões de toneladas, ela precisaria importar mais de 55 milhões de toneladas. E a janela para essa importação acontecer só tem o Brasil com disponibilidade. E o Brasil ainda segue mais barato. Então, ou seja, a China teria que embarcar em torno de 11 milhões de toneladas nos próximos 5 meses para conseguir atingir esse alvo do USDA. E é o Brasil que tem essa oferta nesse momento a preço competitivo para eles. Então, apesar da comercialização estar lenta, é um cenário positivo para o médio prazo, mas quem vai pegar esse cenário positivo é o produtor que já não tem mais necessidade de caixa de curtíssimo prazo. Ale, como é que você está avaliando o comportamento da demanda chinesa? Eu tenho ouvido, né? A gente ouve aqui diariamente mais de 2, 3, 4 analistas e consultores de mercado, profissionais, né? Seus colegas de profissão dizendo a demanda é presente, ela é crescente, mas ela acontece de forma um pouco mais cadenciada, um pouco mais pulverizada talvez não só neste ano, mas nesses 2 últimos anos, por conta de uma conjuntura de fatores ali que fugiu do controle de todas as economias, né? Sim. Você compartilha dessa opinião? De fato é uma demanda mais cadenciada, mas muito presente ainda? Eu vou separar, Carla, em 2 pontos aqui. Primeiro, demanda e consumo, que são coisas parecidas, mas são Sim. coisas diferentes, né? A primeira delas, se nós olhamos para 2023, janeiro e fevereiro, nós tínhamos preços muito bons aqui no Brasil.
que nós estávamos com os prêmios de exportação na faixa de 40, 45 pontos acima de Chicago, e Chicago trabalhando para março a US$ 14, para maio a 13,50, US$ 14 também. Quando nós chegamos no finalzinho, a última semana de fevereiro, houve uma derrocada nos prêmios de exportação aqui no Brasil, que culminaram naqueles 200, 202 pontos abaixo de Chicago, e os vencimentos em Chicago continuaram na faixa de US$ 14 o bushel. Só que esta queda do prêmio de exportação deixou o Brasil extremamente competitivo. E a China começou a comprar aqui no Brasil, e ela foi fazendo estas compras ela está, na verdade, fazendo essas compras até agora. Isso reduziu a demanda nos Estados Unidos. Então, se nós olhamos as compras nos Estados Unidos em relação à temporada passada, é o menor volume em 5 anos. Enquanto o Brasil, no ano passado, exportou mais de 101 milhões de toneladas, 75,5 milhões só para a China. O problema é que quando nós começamos a ter uma expectativa de uma safra excelente na Argentina, recuperando aquela quebra de mais de 50% do ano passado, houve uma queda muito grande no farelo de soja e no óleo de soja. As margens, principalmente na China, ficaram negativas. E como havia um estoque muito grande, chegou a ter em janeiro, por exemplo, os estoques de farelo não conseguiam mais receber novo farelo de soja, estavam sobrecarregados. A China pôde adiar a demanda, ou seja, adiar as compras, desde o final do ano. Ou seja, ela quase não comprou um volume significativo nos Estados Unidos. Porém, o consumo continuou o mesmo. Então, nós já vemos o consumo, os estoques de farelo de soja caindo bastante, os estoques de soja também caindo, e a demanda ela foi lenta nesse início de ano, mas não o consumo. Agora a China precisa voltar com compras novas, e essas compras novas que é o que vai movimentar os preços até para a recomposição dos seus estoques. Então, se nós olhamos as vendas novas, foi num ritmo mais fraco, mas o consumo não. Tanto que janeiro nós batemos recorde de exportação de soja, fevereiro nós batemos recorde de exportação de soja, e se nós olhamos do ponto de vista operacional, o tempo que existe entre eu vender a soja, fixar o preço em Chicago, agendar o navio chegar no porto, entrar na fila, fazer a operação e sair, Sim. para aí então eu ter o laudo de arqueação e o registro da exportação na Secretaria de Comércio Exterior, é um período que pode variar ali entre 60 dias até 4 meses. Então, ou seja, o embarque de janeiro não é com vendas novas da temporada 24 e 25, mas compras realizadas da temporada 23 e 24 sendo executadas nesse momento. E Certo. agora que nós começamos a ver a demanda voltando a se apresentar para poder suprir a necessidade de consumo e reabastecimento dos estoques. Então, eu acho importante separar entre a Claro. demanda e o consumo, porque são coisas um pouco diferentes. Excelente. Ale, embora eu quisesse estender um pouco mais a nossa conversa sobre a soja, eu queria muito também ouvir a sua perspectiva sobre o mercado de milho. Nós temos aí um momento também de colheita da safra de verão, plantio da segunda safra, a nova safra norte-americana aparecendo ali, né, despontando ali no horizonte, uma série de fatores se combinando. Que momento é esse para o mercado brasileiro de milho, para na sequência a gente entender os impactos disso para o produtor, para o vendedor? Agora é um momento de bastante atenção, Carla, porque vai haver uma redução de área no Brasil, isso já é fato. Essa redução ela não vai ser tão grande quanto nós estávamos estimando no final do ano passado, porque como houve um atraso no plantio da soja, a gente tinha aquela condição climática muito ruim, imaginávamos que a colheita da soja fosse começar em fevereiro. Infelizmente, a estiagem, o calor excessivo, ele acabou encurtando o ciclo, pôde haver uma aceleração da colheita de soja, o que abriu espaço para uma janela boa de milho. Mas como muitos produtores não haviam comprado sementes, não haviam comprado os insumos suficientes para fazer o plantio integral da área igual ao ano passado, houve essa redução. Nós estimamos para o safrinho uma redução em torno de 8% da área. É, então, nós temos uma redução de área e uma expectativa de redução nas exportações. Até porque os Estados Unidos trouxe a maior safra da sua história, a Argentina está vindo com uma safra completa. Nesse momento, a Argentina é a mais competitiva com relação a preços. Então, a janela da Argentina para exportação, que vai começar no final do próximo mês e vai até julho, tem volume para ser embarcado. E nós já começamos a olhar a intenção de plantio do produtor norte-americano, por quê?
No Brasil, a gente estima um aumento em torno de 20% no consumo de milho para a fabricação de etanol. Então, só o consumo de milho para etanol deve bater ali os seus 16 milhões e meio de toneladas. É um crescimento aí de quase 2 milhões em relação ao ano passado. Isso ajuda a sustentar os preços no mercado doméstico. Mas o segredo dos preços vai estar na exportação. Porque se nós que somos hoje os mais competitivos em preços a partir de agosto, começarmos a ter vendas agora para execução em agosto, a gente pode ter uma melhora de preços e nós precisamos embarcar pelo menos uns 47, 48 milhões de toneladas para termos preços melhores do que nós estamos tendo agora. Porque, do contrário, os preços eles podem ficar um pouco mais baixos em relação à temporada passada. E a intenção do plantio do produtor norte-americano é um grande ponto que vai ditar o rumo desses preços. Porque no segundo semestre, como nós nos tornamos exportadores, o preço de paridade de exportação acaba se tornando um piso no mercado doméstico. E como há uma expectativa de redução em torno de 3 milhões de acres no plantio norte-americano, essa redução pode trazer uma bolsa de Chicago maior. Uhum. Eu acredito que a gente vai ter uma redução maior nos Estados Unidos, porque o potássio que é o fertilizante usado para a soja, ele teve uma queda de preços grande no início desse ano. Agora ele já voltou a subir porque a demanda começou a se apresentar no hemisfério norte. E a rentabilidade da soja, com essa alta de preços que aconteceu nas 2 últimas semanas, ficou menos pior do que para o milho. O milho, como ele continuou em queda, o produtor norte-americano está tendo mais prejuízo no milho do que na soja. Sim. Então, eu acho que essa rotação de cultura vai aumentar um pouco a área de soja e pode trazer uma área de milho abaixo de 90 milhões de acres. Isso acaba sendo positivo para Chicago. Se Chicago sobe e a demanda do mercado doméstico para etanol também sobe, nós temos um cenário positivo para os preços. Mas quem vai ditar esse ritmo aí é o preço de exportação com posição de prêmio mais Chicago. E como é que tá a sua perspectiva para essa combinação, Ale? A gente tem uma Positiva para os preços. A gente tem uma sinalização, portanto, de que o produtor brasileiro também vai poder ver um mercado de milho tomando um pouco mais de fôlego na formação de preços, inclusive internamente. Isso, acredito que o cenário ele é construtivo para alta de preços. Há alguns pontos que pedem atenção. Um deles vai ser o ritmo de vendas da Argentina agora, nesse início de temporada deles, a partir de abril. Mas o cenário é construtivo para os preços. Mas aquela atenção que eu sempre comento para os produtores também. Não olhe só o preço, olhe a margem. Se você estabelecer um alvo de margem e atingiu esse alvo de margem, independente do preço, trave essa margem porque ninguém quebra com lucro, né? E a visão nossa, a meta nossa é ter o lucro, né? Não o melhor preço sempre. Ale, como é que o produtor está também revendo ali as suas estratégias depois dos problemas que ele teve na soja? Como é que ele está fazendo e revendo as suas estratégias para o milho, que também vai exigir uma gestão de risco aprimorada no atual cenário em que se encontram os mercados, né, combinados de soja e milho no Brasil nesse momento, depois dos desafios que a gente já veio acumulando aí desde o plantio da soja 23-24? Sim, no mercado de gestão de risco, nós falamos, cara, infelizmente, quanto pior o cenário, mais leva o produtor a aprender sobre gestão de risco. Então, a temporada passada foi uma grande lição para nós, com aquela derrocada dos preços no início do mês de março. Esse ano nós tivemos um cenário oposto, quebra de produção aqui no Brasil e queda de preços, que foi um cenário mais desafiador. Mas o produtor ele vem se profissionalizando, o ritmo ele é lento, como qualquer mudança de paradigma em qualquer mercado, ele é lento, mas ele tem evoluído. E eu já estou vendo uma mudança também de quem está na internet produzindo conteúdo, já colocando mais os olhos do produtor na margem e não só no preço, porque o preço ele pode nos enganar e a margem não. Então, nós temos que ter, como trata-se de uma commodity, a formação de preço ela é feita pelo mercado, nós na soja, no milho, no trigo, no café, nós temos que ter uma liderança através dos custos, uma gestão de custos, estabelecer um alvo de margem e aí gerenciar o preço. E os 2 últimos anos têm sido uma grande escola aqui no Brasil e o produtor já começa a olhar justamente esta relação. Deu a margem, vende, não deu, mas algum referencial de formação de preço está boa, já tem se posicionado.
A B3, desde há uns 2 anos atrás, fez um acordo com o CME Group e tem um contrato espelho da soja de Chicago Sim. negociada aqui no Brasil. Isso facilita uma barbaridade, porque não é necessário enviar dinheiro para fora, abre uma conta numa corretora aqui, faz a operação aqui, contratinho pequeno, 450 sacas, mercado de opções. Apesar de não ter as opções na tela para o produtor poder operar, mas ele pode ligar para uma mesa de derivativos como a nossa aqui, e nós temos a liquidez hoje, o mercado tem liquidez mais do que suficiente em opções. Então, esses passos eles já foram dados, o produtor já tem prestado atenção nisso, e cada vez mais é um número menor de produtores refém do preço e mais ativo na gestão da margem. Ale, quero muito te agradecer pela companhia nessa primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, muito importante para os nossos produtores. Tinha gente já te esperando, dizendo aqui para ti, ó, olha, o grande Ale de Lara, primeira hora do agro, quem não assiste é louco, diz aqui o Fabiano. E o Rodrigo Kloster dizendo assim, ó, com certeza Alexandre é muito preparado. Verdade, né, Ale? Obrigada pela sua companhia, por aceitar nosso convite. Espero que seja a primeira de muitas conversas. Obrigado, Carlos, eu agradeço. Obrigada, Lê. Uma ótima semana para você. Obrigada pelas excelentes informações e principalmente pelas orientações trazidas à nossa audiência. Tô te esperando para a próxima já. Muito obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado, boa semana. Até Obrigada mais. igualmente.